Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula do nosso curso de Tecnologia em Radiologia aqui do IFSC, processamento de imagens, as disciplinas. Vamos falar então da radiologia direta. A gente já falou um pouco sobre a radiologia computadorizada, a famosa CR, e hoje então a gente vai ver sobre a também famosa que todo mundo quer, né? Que é mais tecnológica, dá menos trabalho para quem opera, que é a DR. Então, lembrando aqui que a radiografia sem filme, né, ela pode ser dada ou ser realizada de duas maneiras. O processo de duas etapas, né? Por quê? Porque você tem a emissão da radiação, que é detectada na placa de imagem, na placa de fósforo, na placa de memória, né? Tem vários nomes. E depois, então, processada numa leitora de CR. Então, por causa disso, a gente chama de processo de duas etapas. Você tem que fazer o exame, você tem que levar a placa ou IP, né, image plate, até a processadora. E o processo de uma etapa, ou então o processo que a gente pode chamar direto, porque você emite a radiação e você visualiza a imagem em seguida, pode ser um processo a partir de pequenas adaptações que foram feitas no sistema do intensificador de imagem, que era o sistema de arco em C e de fluoroscopia, que, por exemplo, pode usar um CCD, que seria o olho ou a máquina fotográfica digital. E aí, o intensificador de imagem usa o que a gente chama de lentes elétricas para pegar uma área grande e essa área grande diminuir para o tamanho do CCD, que é bem pequenininho. Então, precisa usar como se fosse lentes ópticas, né? Mas a gente chama de lentes elétricas. Isso é visto nas aulas de radiologia intervencionista, de fluoroscopia. A gente vê esse tipo de equipamento e como é que ele funciona. E as lentes ópticas, que são também a mesma ideia de você pegar uma tela intensificadora, por exemplo, então a emissão de luz pela tela intensificadora e também aí, como é luz direta, né? Aqui no intensificador de imagem são elétrons e tal, que você, enfim, tipo, comprime eles para caberem no espaço pequeno, né? Você aperta eles, né? Você junta eles. Aqui você vai pegar a luz e vai juntar também para que caiba tudo num CCD, né? Então você vai diminuir aqui, vai fazer algo bem fininho. Ou pode ser o CMOS. Essa é uma questão de tecnologia aqui do detector. Assim como a gente tem na televisão, né? Vocês têm visto aí as propagandas, falam em era plasma, LED, QLED, AMOLED, agora é nano, não sei o que, nanopixel, nano LED, enfim. Basicamente é isso. Você só muda ali alguma questão de tecnologia, mas na prática, para quem assiste, para quem vê, para quem trabalha é a mesma coisa. Só mudou ali a tecnologia, né? Quando se mudar 3G para 5G, fica mais rápido, fica mais econômico, mas no usuário final é a mesma coisa. Então são duas tecnologias aí que permite então você pegar uma imagem e por ótica simples, por lente de aumento, lente de redução, você captura isso com o sistema digital. E as que poderia ser novas tecnologias, aí sim, não adaptar ou intensificador de imagem, ou então uma tela intensificadora que você vai colocar um olho eletrônico, digamos assim, uma máquina fotográfica, uma máquina filmadora digital. As novas tecnologias têm um sistema que a gente chama de absorção indireta, ou detecção indireta, né? Uma palavra melhor, mas é usada absorção, na qual você tem intensificador de imagem, uma tela intensificadora, um iodeto de césio, né? Pode ter outros materiais, e a radiação X é transformada em luz, e aí o CCD, o CMOS, etc., que é o detector de luz, no caso aqui, para esse sistema, que essa tecnologia é usada silício amorfo, vai captar a luz e mostrar a sua imagem diretamente. E a absorção direta é quando a radiação X atinge direto o selênio, e o selênio faz então a conversão e a formação da imagem. Eu não preciso de etapa de luz. Mas tudo isso é uma nova tecnologia, tudo isso daqui já possui um sistema todo onde você substitui lá o filme, o cassete, o IP que você tinha por uma placa, mas essa placa não precisa ser retirada como IP,
para uma leitora, né? O próprio sistema, a própria placa já faz a sua leitura e já mostra a imagem digital. Então não é duas etapas, não tem que carregar cassete, chassi, não tem que carregar nada. É instantâneo. Então essa aqui é popularmente o CE, radiologia computadorizada, e esse aqui é o DR, que é a radiologia direta. Todo mundo chama D de digital, por quê? Porque alguém falou, ouviu D de digital e o outro é C de computadorizado, mas não, é radiologia direta. A origem da palavra é radiologia direta, já que todos os sistemas são digitais. O CR é digital, a imagem final é digital, né? Tem duas etapas, etc., mas a imagem final é digital. O intensificador de imagem da fluoroscopia ou do arco em C, que é um tipo de equipamento de radiografia, já é digital. A imagem é digital, é instantânea, lente ótica com CCD, tudo é digital. Então não tem sentido eu dizer que só esse sistema DR é digital. Não, DR é direto porque a radiação X é transformada em imagem digital diretamente, praticamente numa etapa só, ou então usando aqui o iodeto de césio. Já nesses casos, não. Nesses casos, você tem algumas etapas elétrico-eletrônicas, óticas no meio do caminho, só uma questão disso, mas não tem que carregar nada. Então, são adaptações, por isso que isso aqui continua sendo radiografia sem filme, radiografia digital, e o DR, radiografia direta. Esse é o motivo de chamar direto. Rapidamente aqui, a Fuji, né, lançou esse gráfico aqui mostrando teoricamente, lá em 1983, eles já lançaram o primeiro sistema digital. Vejam, digital, porque a imagem era digital. No caso, era a radiologia computadorizada, CR, Fuji CR, né? Isso aqui era o computador, tá? Que não faz nem metade do que o seu celular faz. Olha o tamanho que ele tinha. A memória dele era essa fita, que é um rolo de fita magnética. Era a memória dele. Depois eles foram, né, diminuindo o tamanho. No caso, que talvez fosse só para teste, acho que nem foi vendido. Depois teve a linha 7000, já diminuiu o tamanho. Depois, a 2001, tudo isso aqui, radiologia computadorizada. Então, esse é o multicassete, então eu podia botar 4 cassetes aqui ao mesmo tempo, que ele ia lendo um por um, isso me liberava para fazer outros exames, né? Aí um de chão aqui, realmente para um só cassete. Enfim, foi indo até que eles começaram aqui na mamografia. Não tá mais escrito, mas esse aqui já é DR, tá? Por isso está em azul. Depois o radiologia convencional, também DR, e assim foi indo, tá? Continuaram indo um pouco CR, ainda se vende, e até que quando fez 30 anos, né? Até que tinha aqui o DEVO, que já era até meio sem fio e tal, a gente já vai comentar isso. Isso é uma pequena evolução aqui do sistema. Então tá aqui um sistema DR, então a placa que adquire a imagem diretamente, então ela pode ser usada em alguns casos no book mural, no book de mesa, né? Pode ser utilizada no leito, por isso que tem essa placa aqui para usar no leito, enfim. Antigamente, nos primeiros sistemas, você tinha muitas vezes duas placas, essas placas inclusive eram presas aqui, estavam dentro da gaveta, você nem mexia na gaveta nem nada, porque elas já estavam presas, você não podia mexer. Fazia parte do equipamento e por isso você tinha que comprar o equipamento inteiro. Esse era o grande problema no início da DR, porque você tinha que comprar o equipamento inteiro, porque já vinha a placa presa, a placa tinha que se comunicar com o sistema de disparo, então quando você disparava, você avisava a placa, ó, tá vindo radiação, começa a ler. Quando terminava de disparar, você avisava ela que não precisava mais ler, daí ela começava a transmitir os dados. Então tinha esse problema de interação, de conversar da placa com o sistema. Então você tinha que comprar o equipamento inteiro, você não podia comprar a placa. Hoje já existe placa sem fio, então isso permite que você compre uma placa só, use onde você quiser, e aí você não precisa mexer no seu sistema. Que era a vantagem da CR. A CR você só comprava a placa de imagem e a leitora, e o seu sistema antigo continuava. Na DR não, não valia a pena, você teria que se desfazer do seu equipamento e comprar todo um equipamento novo. Apesar de ser hoje sem fio, o preço não barateou. O preço da placa sozinha é praticamente o preço da placa para o equipamento de antigamente. Mas tudo bem, é de mercado. Muito bem.
O primeiro sistema DR foi da Philips, o Philips ToraVision. Foi autorizado já em 94. Então veja que isso aí já tem mais de 27 anos por aí. Então bem antigo. Aqui já esse é o primeiro ToraVision, né? Tinha toda uma eletrônica aqui que a gente vai conversar. Esse aqui já é o ToraVision, que eles ainda vendem com o nome ToraVision, mais simplificado, porque é eletrônica, enfim, tudo melhorou, né? Tudo minimizou, ficou menor, mais rápido e assim por diante. Então, os tipos de aquisição direta, né? O que a gente tem? A radiação X convertida em luz, como eu comentei, e a luz é medida ou convertida em sinal elétrico. E a radiação direta, a radiação X, então, é convertida diretamente no sinal elétrico. Então, por isso que a gente chama de indireta, porque eu passo pela luz e a luz é, então, convertida no sinal elétrico. Esse sinal elétrico, que ele é analógico, ele é, então, convertido em digital por um conversor analógico digital. Ok? E essa parte aqui de radiação X com luz e luz medida, isso tudo é uma peça única, uma placa única, tá? Que é diferente dos outros métodos que eu falei com CCD e CMOS, porque são pedaços diferentes do equipamento. Aqui não, aqui é uma parte só que a gente já vai ver. Então, por exemplo, eu tinha radiação X, passa no cintilador, e o cintilador com, os, com as lentes aqui, por exemplo, né? Poderia ter uma lente para diminuir o tamanho, porque isso aqui é da ordem de milímetros, 1 centímetro no máximo. Isso aqui tem o tamanho do sensor da fotografia de vocês do celular, por exemplo, né, que é minúsculo, e a placa aqui, que vai cintilar, a tela intensificadora, tem os 35, os 43 centímetros de uma radiografia normal, certo? Então, você tem que, né, diminuir, apertar toda essa informação para atingir o CCD ou o CMOS, depende da tecnologia. Já na radiologia direta mesmo, na DR, que a gente usa, que é a tecnologia moderna, você tem o cintilador, a mesma coisa, só que você tem um fotodiodo, tudo isso construído junto. E mais depois, fotodiodo converte luz em sinal elétrico, mais depois a detecção do sinal elétrico. Então, tudo isso é uma peça só, é diferente do intensificador de imagem, ou outros sistemas aí que você tem, então, até uma distância física entre o cintilador aqui, entre a emissão de luz, e o CCD que vai converter em sinal elétrico. Tem que construir isso aqui com distância. E aqui não, aqui é uma placa única. E a outra possibilidade, então, é a radiação X, já liberar os elétrons, já libero os elétrons aqui e eu já contabilizo os elétrons, já detecto e já faço depois a conversão analógica digital. Então, tudo isso é DR, embora que o DR que a gente compra, né, que a gente quer usar, quem não tem, e quem já tem acha lindo e maravilhoso, é esse DR aqui, onde só tem uma placa, e não todo um sistema aqui com lentes, etc. Aí pode ser o cintilador CCD, CMOS, FT, ou só o transistor de filme fino, né? Ou seja, um transistor bem fininho, minúsculo, que faz a conversão dos elétrons em corrente, assim. Então, quais são os modelos que a gente tem, assim, por exemplo, de CCD? Então, basicamente é isso. Você tem, por exemplo, uma tela cintiladora, uma tela intensificadora, como você quiser chamar. E aí você pega isso a partir de espelhos, né, de acordo com a posição e como você constrói, e você diminui, digamos assim, você encolhe essa informação luminosa para que caiba no CCD. Muitas vezes o CCD é menor do que esse desenho aqui, é uma coisa minúscula. Outra maneira é você ter, aí claro, um CCD é bem caro, mas você poderia ter, por exemplo, 9, 12, 16. Então você também pega a tela, né? Aí essa tela você leva a luz, em vez de levar por lente ótica de vidro, você pega fibra ótica e várias fibras óticas, uma para cada pixel, leva a informação, por exemplo, para um CCD. Então, o CCD cuida de uma parte da imagem, você tem que ter vários, certo? Então, isso pode ser uma área, como você pode ter apenas alguns CCDs, ok? Uma área fina, e aí isso aqui se movimenta. Isso aqui sobe e desce. Então, ele pega lá em cima no paciente, pega lá 1, 2, 3 centímetros, e depois vai descendo até lá embaixo e faz o exame de 30, 40 centímetros em fatias, em camadas. Também foi uma opção.
tá? Isso é usado, já vou mostrar onde é que é usado. Então tá aqui, por exemplo, né? Então foi construído com 4, como se fosse 4 máquinas fotográficas. Claro que não tem esse X aqui, não aparece, né? Aqui tem uma pequena sobreposição para evitar esse X, essa falta de informação aqui. Então eu tenho como se fosse 4 máquinas fotográficas batendo foto, cada uma de um pedaço da imagem luminosa que eu tenho aqui. Outros, então, como eu mostrei, é ter fibra ótica. Então cada fibra ótica cuida de um pixel aqui, cuida de um pixel e leva essa informação para um pixel do CCD. Também é uma possibilidade. Tá? Então aqui está mostrando cintilador, brilha. Tem também um pouco da questão do borramento, ou seja, a radiação X incide aqui, mas a luz é emitida e tal, e vai parar num outro local que não exatamente o local né, que seria em linha reta. Então, mas isso, pessoal, é menos de milímetro, tá? Isso é uma coisa assim muito pequena, desvio mínimo, mas é um borramento. Então, por isso que a imagem radiográfica não tem aquela qualidade total, etc., como a máquina fotográfica, o nosso celular bate, você vê ali os detalhezinhos. Não, ela é sempre borradinha. Um dos motivos é esse, tá? Porque você tem etapas de produção de luz, a luz é detectada, e cada etapa dessas você tem eventualmente caminhos aqui, menos de milímetros, etc., que você vai levando a informação e ela vai se distanciando do ponto real. Mas isso é menos de milímetro, mas enfim, já é o suficiente para dar uma porrada na imagem. Bom, então onde que são eventualmente usados esse equipamento? Onde a gente pode encontrar esse equipamento? Então tá aqui, esse equipamento, por exemplo, pode ver duas imagens, tá aqui, né? De corpo inteiro, que a gente vê aonde? Alguém tem ideia? Equipamento de scanner corporal, por exemplo, nós temos nos presídios, né? São utilizados em alguns países, em aeroportos também, você faz o scanner do indivíduo lá, né? Procura de alguma coisa estranha. Então, você pode ter detectores, no caso aqui para fazer as duas vistas AP e lateral ao mesmo tempo, então você pode ter dois conjuntos de ampolas e você ter dois conjuntos de detectores. Então, o que que acontece? Você não vai ter um detector desse tamanho, de 2 metros de comprimento. Seria caríssimo, complicadíssimo, etc. Não vale a pena ter um detector tão caro. Basta você fazer isso, você fazer com que o sistema emissão-detecção se mexa. Então, aquilo que eu mostrei ali de CCD ou de CMOS, de brilhar e detectar, é feito, então, nesses sistemas. Né? Aqui ainda tem até mostrando colimação, aqui para garantir que a radiação X vá bem retinho, se espalhe o mínimo possível, para ter mais qualidade, mais resolução. Inclusive, você pode diminuir a dose, né? Menos radiação, e ter uma imagem de qualidade, porque ele é bem colimado. Aqui tem só um sistema aqui para mostrar como é que esses CCDs e CMOS funcionam, né? Então, a radiação X lá emite a luz libera elétrons, você capta o elétron, depois você tem que fazer a leitura, então você energiza um ponto, desenergiza o outro, os elétrons se movem, com isso você mede esses elétrons aqui, se eventualmente tinha uma memória que ele não perde, enfim. Para ter uma ideia simples de como é que funciona isso, né? Os elétrons livres, eles ficam relativamente presos depois quando você coloca a tensão positiva e assim vai. Só um detalhezinho aqui, o pessoal gosta de eletrônica e tal, para ver. Bom, aqui a gente tem então o cintilador, a tela intensificadora, né? A gente pode pensar 43 por 35, e isso tem que ir para um CCD de 2,5, por exemplo, por 2,5. Se for o nosso celular, você não tem nem, acho que, meio centímetro por meio centímetro, e tem, quanto está hoje? 60 megapixels, 30 megapixels de informação num CCD bem pequenininho. A questão, tanto de CCD, CMOS e outros, que a gente já vai ver, é o chamado fator de preenchimento, ou seja, toda a luz que sai daqui chega aqui, essa luz que está aqui chega aqui e é detectada, a gente vai ver que tem alguns problemas de tecnologia que você perde o chamado fator de preenchimento, tá? Já vai ver. Bom, detector pode ter 5 centímetros, pode ter 10, pode ter 1, enfim, aí é com o fabricante. Mas só para mostrar por que da necessidade de você ter a fibra ótica levando a informação até lá, né, como se fosse um cano conduzindo a luz só naquele ponto, ou então você ter
lentes, né? Que, tipo binóculo e coisa, que vai diminuir ou que vai aumentar a imagem luminosa para alcançar exatamente a área útil aqui do detector. Então aqui a gente começa a ver. Então, o que é o CMOS, né? O CCD é carga direta acoplada. É a tecnologia que a gente chama, né? Que é aquela que a carga está acoplada, está memorizada e vai passando de um lado para o outro. Esse aqui é o CMOS, né? O que é a tecnologia? É o semicondutor de óxido metálico complementar. Complementar para dizer que você tem sempre um tipo de transistor colado com o seu tipo gêmeo, né? O seu oposto. Então, tu tem um transistor positivo junto com um negativo. Os dois sempre andam juntos, por isso é complementar. E aí, óxido metálico, enfim, é a questão do silício com oxigênio, enfim, etc, etc. Então, aqui mostrando que você tem a matriz, né, a matriz de pixels. Então, aqui cada quadradinho aqui vai detectar uma quantidade de radiação ou de luz, né, depende da tecnologia. Isso aqui depois você tem linhas e colunas para fazer o XY e ler a informação que foi armazenada e foi memorizada durante a aplicação da radiação e transformar num modelo digital. Então, isso aqui é um desenho, isso aqui é mais ou menos uma foto, tá? Uma foto real, usando... Isso aqui é minúsculo, né? Bem minúsculo. Então, uma foto, como é que chama? Com um microscópio eletrônico, microscópio de elétrons, aqui para poder ver. Tá? O que está escrito aqui foi colocado depois. Só para ter uma ideia. Então, dentro dessa tecnologia CMOS, CCD, então, o que foi feito aqui? Tem o cintilador, tem a fibra ótica aqui para garantir que a luz não se espalhe. E algumas tecnologias você ainda bota uma microlente ótica, ou seja, coloca lá quase que uma gotinha d'água para que essa gota d'água faça com que esse espalhamento inicial volte a se concentrar só no sensor de CMOS. Evitar que essa radiação aqui seja detectada no outro sensor, né? Daí, lembrando, isso aqui tem menos de 0,1 milímetro, né? A distância aqui. Então, só para mostrar que tentar evitar ao máximo o borramento, né? Ou os artefatos, ou a perda de resolução. Por exemplo, essa matriz aqui de exemplo, ela tem 7.000 por 7.000 elementos, ou seja, ela tem 49 megapixels de capacidade, para um tamanho de 43 por 43. Então, se você dividir um pelo outro, você vai ver que tem cada pixel vale 0,0 milímetro, mais ou menos, tá? Arredondando aqui. Então, a distância aqui é isso. A resolução da imagem, né? Imaginando o paciente está aqui em cima, recebendo a radiação X. Então, o que eu consigo diferenciar do paciente aqui é mais denso, aqui menos denso, é a distância de 0,01 milímetro. Mas aí tem outros motivos aqui que fazem com que o próprio paciente já espalhe a radiação, né? Então, também não adianta. Claro, não é que não adianta, eu vou evitar espalhar a luz aqui, mas para o paciente já espalha a radiação. Então, de novo, uma informação que estava aqui deveria ser detectada aqui, mas é detectada aqui do lado, né? Aqui ele interage aqui, é mais denso, menos denso, é um osso, tem que vir aqui embaixo e acaba pela radiação espalhada vindo para cá. Ah, mas isso é muito longe. Não. 001, 002, 003, 004, 05, ou seja, 0,05 milímetros. Então, é pouca coisa, mas é o suficiente para tirar aquela perfeição da imagem radiológica, aquela definição de bordas. É o que a gente tem, por exemplo, hoje em dia no celular, né? Bom, a indireta, então, CSI mais TFT, ou seja, transformação de raio-x em luz e detecção dos elétrons que essa luz vai liberar, utiliza, no geral, iodeto de césio, dopado, a gente já conversou um pouco sobre dopagem, então, ou seja, para melhorar essa detecção da radiação X, para melhorar essa transformação da radiação X em luz, eu coloco talho. Pode ser outro, né? Europa, enfim, tem outros elementos. Aí vai do fabricante. E aí, com isso, eu melhoro a eficiência. Por isso que muitas vezes chama-se tela intensificador, ou até tem o chamado intensificador de imagem. Por quê? Porque eu com pouca radiação, ou eventualmente pouca luz, eu consigo multiplicar, digamos assim, essa luz. Eu consigo transformar 100 fótons de luz em 1.000, em 10.000. Então, intensifica. Com isso, diminui dose no paciente. E aí, o meu detector também não precisa ser tão sensível. Uma coisa, mas, puxa, eu tenho que pegar um flashzinho de luz tão fraquinho, uma luz tão tênue. Não, a luz é forte e tal, então o sinal é forte. Tudo isso
facilita, tá? Por isso que a gente chama intensificador de imagem, aí tem a parte elétrica lá, de elétrons e tal, tem o nome de intensificador de imagem, e tem as telas intensificadoras, porque a própria tela multiplica um fóton X em 50 fótons de luz, por exemplo, 100 fótons de luz. E depois, o fotodiodo, então, é um diodo pelo funcionamento, mas é um diodo que responde à luz. Foto é luz, né? Então, se eu tiver mais luz, conduz mais corrente elétrica. Se eu tiver menos luz ou escuridão, não passa a corrente elétrica, tá? Então, esse, no caso de silício, ele tem baixa tensão de operação e pode se construir aí de 1 micrômetro, 0,001 milímetro. Então, bem pequenininho, se for o caso, a necessidade. Como eu disse, você já tem tanto borramento pelo paciente, pela produção da radiação, a mesa espalha, enfim, um monte de coisa que também não vale a pena você gastar muito dinheiro em ter uma resolução, um pixel tão pequenininho ali de detecção, porque borramento, várias coisas são muito maiores do que esse 1 micrômetro. Mas, enfim, só para ver que a tecnologia permite esse tipo de construção. Então, tá aqui aquele sistema, onde você tem o detector montado dentro da mesa ou dentro do book moral, que você não pode mexer. Então, como ele é montado dentro, aí tem um cabo específico aqui para fazer a energização, a leitura, etc, etc. Você não consegue, então, fazer que um equipamento antigo possa trabalhar com o equipamento novo, certo? Então, por isso que o equipamento novo, a tecnologia nova, por isso você tem que comprar o equipamento inteiro, ou tinha, né? Antigamente, que comprar o equipamento inteiro. Já na CR, lembrando, você comprava só o cassete e a leitora, e você podia ter o equipamento de 100 anos atrás, desde que ele emita radiação X, detector médio. Esse aqui não, ele tem que ter uma integração, tinha que ter, né? Uma integração com o equipamento, saber a hora que dispara, a hora que terminou a radiação, várias coisas. Vou mostrar aqui essa peça aqui de reposição. Aqui também tem uma outra tecnologia, então tá aqui. O detector, se a luz tentar sair para cima, tem uma camada reflexiva, então a camada volta. Bom, extrato de vidro, isso é uma questão de construção. Aqui a saída do sinal com as informações digitais, e aqui o TFT, Thin Film Transistor, né? E o fotodiodo tudo junto aqui. Então brilha e os detectores tem aqui. Então, também uma foto, como é construída, etc. Tá? Toda a parte eletrônica. Então, algumas vantagens. Bom, primeiro que a construção é feita de tal maneira que quem recebe a radiação X e transforma em luz, essa luz é adequada para o silício enxergar essa luz. Então, é aquela história do filme ser verde, a tela intensificadora tem que ser verde. Se o filme é azul e a tela brilha verde, o azul não capta o verde, ou não capta eficientemente. Então, essa vantagem aqui é que você consegue fazer o casamento, né, como a gente diz, do espectro, etc. Outra coisa, o CSI, o iodeto de Césio, ele é um bom conversor de radiação X. Ele consegue pegar 52 mil fótons de luz a partir de cada 1 MeV, tá? Que é a unidade mais comum é MeV. Ou 5,2 mil fótons para cada 100 mil eletronvolts. Então, se eu tiver um fóton de radiação X de 100 keV, vai me gerar 5 mil fótons de luz. 1.200, só para ter uma ideia. Por isso que ele multiplica, essa é a vantagem. Então, com menos fótons de radiação X, eu consigo muita luz. E tem uma resolução espacial se eu usar aquele esquema de agulhas que a gente falou na aula passada. Então, se eu tiver algo com uma agulha, a luz fica presa e se espalha menos, né? Não tem perigo de uma luz aqui, um fóton de luz, sair e ser detectada lá no outro canto. Então, se ele sair, vai bater, então vai ser detectado aqui. Não tem um espalhamento, não tem perda de qualidade ou de resolução. Então, o CSI, a tela intensificadora com um filme fino aqui de silício amorfo. Amorfo é só também uma tecnologia, que silício é um cristal, então ele é um cristal amorfo, ele não tem forma, né?
é uma tecnologia muito usada. Bom, qual é o problema do fator de preenchimento lá? Que é isso aqui. Então, por exemplo, o fotodiodo, a tela intensificadora lá, se isso é um vidro, tá? Que é cristal. E o iodeto de césio é um cristal, ou seja, é como se fosse uma placa de vidro. Só que é um vidro que, né, recebe radiação X e emite luz. Só que aí o fotodiodo que detecta a luz, para ele ser montado, ele precisa de um espaço, né, para ter, digamos, o controle de qual fotodiodo eu estou lendo, quem que está transmitindo a informação dos elétrons, etc, etc. Então, o que que acontece? Cada fotodiodo, que equivale a cada pixel, tem, por exemplo, nesse caso aqui, 127 por 127 micrômetros. Isso dá, se você multiplicar os dois, uma área para construir de 0,16 milímetros quadrados. Então, o próximo que eu vou construir vai ter 127 por 127. Ok. O que acontece é que quem detecta a luz é apenas essa área aqui, que é menor que o 127. Então, essa área aqui é a área possível de detecção de luz. Ainda tem isso aqui que pode atrapalhar aqui a detecção. Tá? Muito bem. Então, isso daqui faz com que, se eu descontar um pouco aqui, de repente essa parte da linha de dados, né, onde é feita a leitura, a linha gate é porta, portão, né? Então é só para dizer assim, eu vou ler a coluna tal e cada um das linhas. Depois a outra coluna, as linhas, né? Então para fazer a leitura faz por linha e coluna. Então para mim detectar e ver o que esse aqui mediu, eu preciso dessas estruturas. Então, o que acontece? A área útil, se eu tirar, sei lá, 20 micrômetros aqui, mais 20 aqui que eu perdi, mais esse pedaço, eu teria uma área útil de apenas 0,01. Veja que eu perdi quase 60%. Então, eu perdi praticamente 60% de área. O que que acontece? O paciente vai receber a radiação X vai passar pela tela intensificadora, pelo iodeto de césio, vai brilhar, só que a luz vai chegar onde? Vai bater aqui, e aqui não tem detecção. Então, foi uma radiação que chegou no paciente e que não produziu a imagem, porque não foi detectado. Lógico, isso aqui é um pedacinho bem pequeno, apesar de ser perto de 60%, né? É bem pequenininho. Tá? Então, quando o fabricante vai lá e diz, eu tenho uma eficiência de 50% de área útil, o outro vem dizer, eu tenho uma eficiência de 60%, o outro, eu chego a 70%, é porque eles conseguem diminuir esses caminhos aqui que os elétrons vão passar, como se fossem fios, né? E com isso você consegue melhorar então a eficiência. Eu pego mais luz, se eu pego mais luz, eu posso eventualmente diminuir a quantidade de radiação X. Então, isso é dose no paciente. Mais ou menos funciona como se a gente imaginar quando você pegar uma construção, por exemplo, de uma rodovia, 4 pistas, canteiro central, área de acostamento, mas não sei o que, aí você vai ver a largura da pista, né, a obra lá, você vai contratar, a pista tem, sei lá, 25 metros de largura, né, a obra da estrada, mas você vai ver, você vai usar as duas pistas aqui, mais o canteiro central, você vai ver que área útil para os carros passarem no primeiro momento, sei lá, é tipo, dá uns 8 metros, só é 4 metros cada pista, por aí, 3,80 e tal. Então você tem 16 metros para os carros passarem, mas você tem que construir 25. Então é a mesma coisa. Não dá para dizer assim, me arranja 16 metros aqui de largura que eu faço 4 pistas. Não, não pode ser. Você precisa de 25 metros para fazer 4 pistas, que você tem que ter o canteiro central de proteção, enfim. E por aí vai. Então é a mesma coisa aqui. Você perde para poder construir a questão aqui dos pixels e do fazer a leitura. Então isso é um fator que os fabricantes tentam usar, né, para vender o seu equipamento. Aqui também um outro desenho aqui de como é que funciona. Então, a área ativa que detecta a radiação é essa aqui e tem uma zona morta em volta. E aqui tem aqui uns nomes aí, a linha de dados. Então, o que que eu faço? Eu escolho, que seria coluna de dados, né? Eu escolho aqui uma linha, o G1, né, através das chaves de porta, que a gente chama, que é o nome dessa parte do transistor é porta, né? O gate em inglês. Então eu escolho essa linha aqui, energizo ela, todas as outras estão quietinhas, né, no silêncio, e elas então a partir das linhas de dados vão avisar, olha,
eu tenho tal informação, eu tenho tal informação, eu tenho tal informação, e depois tem um amplificador, conversor analógico digital. Então é assim que funciona. Então tem esse problema dessa zona morta aqui, né, representado por essa fotografia aqui, né? Depois tem mais uma parte, mas isso aqui já está fora, né? As chaves de porta, as chaves de linha de dados, um monte de coisa aqui está tudo fora da área útil, da área da irradiação, não tem problema. Mas isso daqui, né, que é um capacitor que armazena os elétrons, quanto mais radiação, mais elétron, ele dá um sinal mais forte, e isso aqui, esse transistor funciona como uma chave liga-desliga. Então, eu dou energia, ligo, é como se essa informação do capacitor viesse parar aqui nessa linha, que vem parar aqui e é amplificado, enfim, e medido. E assim todas ao mesmo tempo. Então eu consigo ler linha por linha. E aí por isso que demora um tempinho para ler. E aí, como demora um tempo para ler, no início você tinha que avisar o equipamento que você estava disparando. Ó, estou disparando, te prepara, acabou a radiação, então agora para de captar aqui, de encher os capacitores com elétrons que entraram na área ativa e agora eu vou linha por linha. Claro, isso é muito rápido, né? Mas linha por linha eu vou ler. Então, por isso que antigamente precisa fazer tudo em sincronia com o equipamento, né? Com a mesa de comando, né? E como cada um tinha sua mesa de comando, o fabricante da placa aqui DR não ia se preocupar, vou ter que abrir o teu equipamento, mexer, se eu mexer no teu equipamento é garantia, então se vira e compra o equipamento inteiro novo, que daí funciona. Aqui também um outro desenho, um pouquinho mais bonito, né? Estou montando então a parte que fica fora da área útil, né? O cintilador, como eu disse, é um cristal, como se fosse um vidro, e depois ele sim, ele é inteiriço, é contínuo, né? Como se fosse uma placa de vida inteira, não tem divisão, não tem nada. Mas aqui está mostrando, né, a perda aqui, né, que você tem nessa ponta aqui e também as linhas de acesso, né? Como se fossem rodovias para chegar nas quadras ou nas casas. E aqui mostrando, então, um fotodiodo, uma fotografia real, né? Super ampliada, por exemplo, nesse caso tem 184 por 184 micrometros. Isso aqui faz parte de um conjunto, por exemplo, de 10 por 10, que faz parte, então, da fotografia real de 1 megapixel, né? 1000 por 1000, 1 megapixel, de 18 por 18, possivelmente uma mamografia, alguma coisa assim, um exame pequeno, um chassi, um cassete pequeno, né? 18 por 18, só para mostrar como é que é. No caso aqui, a Fuji, daí, como eu disse, a questão do fabricante vai querer te vender e dizer que o dele é melhor que o outro. A Fuji acha, eu não parei para pensar muito, mas ele diz o seguinte, que hoje em dia, a maioria dos equipamentos faz o seguinte, bota o cintilador, ou seja, a radiação X, parece ser o mais correto, age direto no cintilador, no intensificador de imagem, que vai brilhar e você vai detectar. Então tá ali o fotoarray, né, matriz de fotodiodo, são os leitores, os medidores de luz. E com isso, então ele diz que a luz pode acontecer lá em cima e aí se dispersar, ou a radiação X não chega bem lá embaixo, não sei o que, para vender o produto dele, obviamente. E aí o que ele fez? Ele disse assim, eu tive uma brilhante ideia, eu vou inverter. Eu boto o fotodiodo em cima e boto o cintilador embaixo. Então, primeiro a radiação X passa pelo fotodiodo, depois chega no cintilador e aí brilha. E aí, bom, claro que a luz também vai para baixo, né? Agora, aquele desenho que a luz só vai para baixo, que a luz só vai para cima, não, né? A luz vai para tudo que é lado, tá? Mas, enfim, ele disse que acaba aproveitando mais essa luz que vai para cima melhor do que se fosse ao contrário. Daí dá os motivos, que aí problema de construção do cristal, ele deixa com pior qualidade embaixo, enfim. E aí ele, claro, é desenho dele, né? Ele diz por que é melhor, a questão que a gente já comentou das agulhas, né? Então ele diz que no convencional, você joga a luz aqui em cima, até ela chegar lá, ela se espalha, ela abre, e aí você tem a quantidade de luz muito espalhada. Enquanto que no método dele, a luz só vai para cima, é uma mentira, né? A luz vai para baixo também, assim como aqui vai para cima. Mas enfim, para vender, ele vai dizer que vai só para cima, aí está mais perto e com isso concentra mais a luz no meio. Né? Pode até ter algumas explicações físicas, aqui pode ser até que melhore, né? Claro que com esse desenho, assim, olhando o desenho, você acredita piamente. Pode até melhorar, deve melhorar um pouco, né?
mas também não é só assim que, porque acontece só em cima, está mais perto, acontece embaixo, está mais longe, não é bem assim. Mas é uma maneira de vender, né, um pouquinho mais o seu produto, dizer que ele tem mais qualidade que o do concorrente. Alguns exemplos, por exemplo, da Philips. Então, normalmente é 43 por 43, por quê? Porque o que a gente trabalha, o máximo em geral, né, nos seus especiais, 35 por 43. Como ele é fixo, então, e você poderia virar o chassi para 43 por 35, certo? Então, o que que eles fazem? Como ele é fixo, ele é 43 por 43. Aí, se você quiser, só colima para 35. Na faixa aí de 3.000 por 3.000 pixels, ou 9 megapixels, 9 megapixels, e cada pixel tem 143 milímetros, ou 0,143 milímetros, ou 143 micrômetros. Dentro daquela faixa ali que a gente viu, 120, 180, nessa faixa. Nessa situação, eu tenho um pixel, aí eu tenho o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. 6 vezes 143 dá mais ou menos quase 1 milímetro. Seria perto de 7, para dar 1 milímetro. Então, o que acontece? Ele tem uma qualidade de 3 linhas por milímetro, ou seja, eu consigo detectar radiação, não detecto, detecto no próximo, não detecto, detecto no próximo. Ou seja, eu tenho 3 pares de linha, uma linha preta, uma branca, uma preta, uma branca, uma preta e uma branca. São 3 line pairs, né, pares de linha, por cada milímetro, já que eu tenho 6, quase 7, né, pixels por milímetro. Então, eu tenho em torno de 3 a 3,5, né? Você teria um sétimo aqui, mas não teria o branco para fechar. Então, ele é considerado só o par preto e branco. Eu conseguiria detectar, se eu tivesse uma linha que ocupasse exatamente os 143 micrômetros e a outra não ocupasse, eu conseguiria distinguir no computador, dando um zoom no computador, lá no monitor de imagem, que eu tenho uma linha, não tenho, não tenho, assim. Então, só para dar aqui a qualidade desse Philips. Aí depois tem outros aqui, né, da Canon, aí o Trixel, que é usado por vários fabricantes, a GE, que já usa outro. Então, basicamente, todos usam fotodiodo de silício amorfo com hidrogênio aqui para ajudar. A placa de luz é o iodeto de césio, um talho melhorar. A espessura dessa placa é 550 micrômetros, aqui é só 200. Teoricamente isso aqui capta mais, porque é mais espesso, mas pode espalhar mais, como a gente viu na Fuji, a questão da altura. 2.600, 2.700, 3.000 pixels, 2.048. Aí a Genar, por algum motivo, usa 41 e não 43, enfim, são alguns números, né? Tamanho do pixel, 200 micro, 160, 143. E todos eles trabalham no padrão da medicina, da radiologia, que são 4.096 níveis de cinza diferentes, né? Que é possível identificar, né? Então, eu codifico a quantidade de luz de um valor zero sem luz até um valor máximo de 4.096. E os valores intermediários são níveis intermediários de luz, que vai dar nível de cinza. Bom, para terminar, aquisição direta, né? Direto no filme fino, que obviamente não é o mesmo que recebe a luz, né? Então, por que é chamado direta? Porque eu mando a radiação X e já obtenho a imagem. E aí eu uso selênio amorfo, tá? Então, a camada grossa de selênio amorfo, a radiação X libera o elétron já pega essa informação. No outro, a luz é que liberava o elétron, que era medida. Tá? Algumas diferenças, eu preciso uma tensão mais alta de operação, certo? Enquanto que no silício amorfo ali, eu precisava de fotodiodo, etc., na ordem de 10, 20 volts, por ali, aqui eu já preciso 100, 200 volts, depende do fabricante. E também aqui a resolução é definida apenas pelo tamanho do pixel. Por quê? Porque no outro, como eu tenho a luz espalha. Então, eu tenho a luz se espalhando para depois ter o tamanho do pixel. Então, eu tenho uma pequena perda de qualidade porque a luz se espalha. Como aqui eu não tenho a luz se espalhando, então onde o raio-x liberar o elétron, eu capto. Então, eu só tenho o tamanho do pixel. Então, teoricamente, tem uma resolução
de imagem melhor. E uma dica aqui, que a gente fala em silício amorfo, né, porque não é cristal, é só uma questão de estrutura, e selênio amorfo. Silício amorfo e indireto. Mas vocês não esquecer. Indireto. E aí o selênio é direto. Eu vou perguntar qual é o átomo do sistema indireto da DR, é o silício, porque é I de indireto. Qual é o átomo usado para a detecção da radiação X diretamente, sem conversão, sem duas etapas nem nada? É o selênio, porque não tem o E. Ok? Aí ninguém mais esquece aqui. Silício indireto, selênio direto. Aí voltando ao ToraVision, o ToraVision ele era DR, a imagem era direta, você não precisava tirar o cassete e levar para a leitora. Porém, quando foi inventado, no primeiro momento ele foi classificado, digamos assim, porque a palavra CR era mais usada, radiologia computadorizada. Por quê? Porque nós tínhamos a tomografia. Meu Deus, tomografia. Então, puxa, eu vou inventar uma radiologia computadorizada. Aqui a tomografia fazia milagres, né? Perto daquela imagem bidimensional, sobreposta e tal, a tomografia fazia os cortes, fazia composição tridimensional. Então, fazia milagres. Então, eu vou chamar a minha nova tecnologia de tecnologia CR. Mas, na verdade, o ToraVision não era direto. O que ele utilizava? Um cilindro de selênio, direto, selênio, para captar a radiação. Então, aqui dentro, como eu falei, tem um cilindro. Então, o que acontece? A radiação X era jogada no selênio, só que era um selênio um pouquinho diferente do que a gente usa, né? Esse selênio deixava cargas elétricas, liberava elétrons, né? Mais ou menos, não estava mais escuro, mais claro. E depois isso aqui girava e era feito a leitura. Então, ele fazia linha por colunas, né? Linha uma coluna, depois linha outra, onde é que tem. Isso daqui, então, era diretamente jogado para a imagem digital, você via aqui. Naquela época, instantaneamente, né? Levava 4, 5 segundos, para esse aqui tinha que girar, etc, etc, mas era o suficiente. Então, vejam qual era a ideia. Então, você fazia a detecção numa placa inteira, né? Numa área inteira, e depois você girava para fazer a leitura, ok? Hoje não precisa mais isso. Hoje você pega a placa e lê direto a placa, sem precisar girar mecanicamente nem nada. Então essa foi uma primeira tecnologia, apesar de, né, como eu disse, foi classificada como CR na época porque não tinha. E depois os outros, o que fizeram? Olha, o nosso não precisa girar cilindro nenhum, o nosso é direto, bateu, viu a imagem, não tem parte mecânica. Daí veio a palavra D de direta, né? A questão comercial. Então na época tinha 50 centímetros de diâmetro, tinha meio milímetro de selênio, selênio tinha 43 de altura por 49, porque ele era, né? Para pegar os 43 da largura, ele, como ele era cilindro, né, ele era arredondado, ele tinha um extra aqui a mais, uns centímetrozinhos extra. A linha de leitura tinha 36 sensores, então tinha 36 sensores aqui, o que já dá uma resolução mais baixa, né? Para ver se você tinha carga positiva ou negativa dos elétrons. Mas no final eles conseguiam de 2000 a 2000, ou seja, 4 megapixels de resolução. E aí, se você diminuir os 43 centímetros, 50, enfim, faz as contas, não sei o que, dá em torno de 0,2 milímetros. Ou seja, os 200 micrômetros, que hoje está na faixa de 180, 150, ou seja, não estava muito longe, a qualidade era boa. Excelente contraste, então, onde tinha pouca radiação, ele contava pouco, onde tinha muita radiação, ele contava muito, isso dava o contraste na imagem. E a grande vantagem era sem transporte do cassete, então era um CR, ponto de vista comercial, do ponto de vista da classificação inicial, como eu disse, né? Computadorizada, meu Deus, tudo é o mundo dos computadores. Só que não é aquele CR que você pega o cassete, você fez o exame, sai da sala de radiografia e às vezes, até por uma questão de logística ali, de arquitetura, você tem que caminhar 10, 20, sei lá, 30 metros e levar até onde está a antiga sala escura, que não precisa ser mais escura, e lá foi colocada a leitura de CR. Aí depois você volta carregando o cassete. Ah, vou fazer uma mamografia, 4 incidências, né? Geralmente. Então, 4 placas que você tinha que carregar embaixo do braço, levar para cá, levar para lá. É um pouquinho pesado, assim, né? 4 já atrapalha um pouquinho, né? Não é nada demais, mas
já atrapalha um pouquinho. Então, foi um CR, né? Como eu disse, questão de marketing, que não tinha o transporte de cassete. Então, era o sonho de qualquer um. Mas veja que por causa do cilindro girar um monte de coisa, e aí você ainda tem que acertar a altura do paciente, não dava para botar na mesa. Eles não pensavam, porque aí a mesa teria que mexer toda a mesa. A mesa com cilindro, onde vai, eu quero fazer cabeça, quero fazer pés, quero fazer mais para o lado direito, para o esquerdo, toda aquela parte da mesa móvel, tampo flutuante, isso com aquele cilindro, aquele peso, tudo era um pouco complicado. Então, por isso chama-se tora, né? De tórax, visão do tórax, tora vision. Por isso que se pensar no primeiro momento só para exames de tórax. Bom, qual é então a grande vantagem da radiação sendo aplicada num detector que vai conseguir pegar esse elétron liberado? Esse elétron vai para cima ou para baixo, aí detalhe quem é positivo, quem é negativo. Mas então, a radiação X incide aqui, e como você tem um campo elétrico, tá? O elétron está subindo, negativo, aqui é positivo, e aqui é negativo. Como você tem um campo elétrico aqui, esse campo elétrico, como é placa paralela, o campo elétrico é assim. Isso significa que o elétron só pode andar em linha reta, não tem por que ele se desviar. Então, esse elétron liberado aqui, ele é detectado no transistor mais próximo que tem. Se o elétron for liberado aqui, ele é detectado aqui. Se o elétron for liberado aqui, é detectado aqui. Não tem como esse elétron daqui ser detectado aqui. Ou seja, o borramento, essa questão de você produzir num lugar e detectar, contabilizar no outro, como eu brinco, ombro direito aparecer do lado esquerdo do filme, ou vice-versa, ou seja, porque a radiação é espalhada, porque a detecção, porque a luz, etc., tudo isso faz com que, né, tudo seja na diagonal, nada em linha reta. No caso dos elétrons, não. Os elétrons são forçados a andar em linha reta. Ou vai para o positivo, ou para o negativo. No caso, a lacuna, né, que é o H, hole em inglês. A lacuna vai para baixo, para cima. Pronto. Então, não há essa perda, esse espalhamento. Por isso, a grande vantagem da direta, né? Que o vendedor vai te dizer, olha, eu tenho um que não tem espalhamento, não tem borramento pelo detector. O detector não é causa disso. Na CR, o detector, por causa da luz, da tela ali, cintilação, enfim, tela intensificadora, a luz ali é espalhada. A tela filme, a mesma coisa. A tela espalha para o filme, etc. Aqui não. Aqui a gente pode dizer que por parte do detector não há espalhamento. Então aqui também um outro desenho, mostrando um pouquinho mais para quem gosta da eletrônica, como é que é feito, de novo, um capacitor que ele vai guardando os elétrons à medida que a radiação X vai chegando, vai liberando os elétrons, ele vai contabilizando e depois isso aqui funciona como uma chave. Quando eu quiser ler quantos elétrons foram guardados, essa chave, isso aqui funciona como uma chave, ela liga e é como se fosse dado um curto, né? Uma chave liga e desliga. Isso aqui dá um curto, vai, isso aqui é um amplificador melhora esse sinal, se não é muito fraquinho, multiplica por 10, por 100 e assim por diante. Então é assim que funciona. Certo? E aqui de novo mostrando bem a radiação X, o positivo vai para cá, o elétron, e sempre nessa linha reta aqui exata. Tá? O elétron não vai se desviar nem nada. E essa tensão de funcionamento, digamos assim, para justamente os elétrons subirem e tal, andarem, é que tem que ser um pouco mais alta aqui no caso do CR. Pode ser em alguns casos um pequeno problema aí de qualidade, de construção, enfim. Comparando silício e selênio, então, se é indireta com o iodeto de césio, por exemplo, ou outro, né, o gadoline, etc., isso, então tem uma boa absorção de radiação X, boa resolução, desde que o teu iodeto de césio esteja muito bem construído, etc., que não espalhe muito a luz. Não precisa de alta tensão, ou seja, 5 volts, 10 volts, todo o sistema opera lá na placa, tá? Não estou falando dos 100 mil volts da ampola, estou falando no detector, na placa de detecção, são tensões baixas, 5, 10 volts. Bom, são placas onde você vai ter o iodeto de césio e o silício com fotodiodo, tudo isso agrupada, né? Uma placa especial, tudo agrupado. Sinal tipicamente em torno de 1000 elétrons por fóton X, então veja de novo, a gente chama de tela intensificadora, porque você pega um fóton X e transforma em 1000 elétrons, ou 1000 fótons, no caso aqui, fótons de luz, depois elétrons. Então, sei lá, a gente falou, acho que em 5000 fótons de luz,
os 5.000 fótons de luz liberam 1.000 elétrons, né? Porque aí tem a eficiência de transformação. Nem todo fóton X é transformado em luz, nem toda luz é transformada em elétron livre. Então, tem isso. No caso da mamografia, como a energia dos fótons é mais baixa, em vez de eu trabalhar com 70, 90, 100 mil eletronvolts, eu vou trabalhar na faixa de 30, 27, 28. Então, como tem menos energia os fótons, liberam menos elétrons. Menos luz, menos elétrons. Um ruído tipicamente de 1.000 elétrons. Tá? Então, se eu contar 10.000 elétrons, eu não sei se eu contei 10, ou se eu contei 9.000, ou 9.500, ou 10.500, porque tem um erro em torno de 1.000 elétrons aí na contagem. Tá? Já na conversão direta, então, radiologia direta, né? O famoso DR usando selênio. Lá tem boa absorção, aqui já não é tão eficiente. Né? Então, por que que se usa teleintensificadora, filme? Por que que se usa o CR até hoje? Intensificador de imagem, que também usa uma teleintensificadora. Por que que se usa tanto? Porque a transformação da radiação X em luz é muito eficiente, é barata e eficiente. E se ela é eficiente, eu posso diminuir a quantidade de radiação X, a dose no paciente. Essa é a vantagem. Eu tenho a mesma quantidade de luz final, ou a imagem, com menos radiação, porque eu consigo multiplicar essa radiação X em 1.000, 10.000 vezes fótons de luz. Já no selênio, eu não consigo com que o selênio libere a mesma quantidade final lá de elétrons com a radiação X incidindo diretamente. É menos eficiente. Tá? Tem algumas outras vantagens, mas essa vantagem. Então, eu preciso de mais radiação X para conseguir a mesma quantidade de elétrons, por exemplo. Tem uma boa resolução, significa que como ele não tem aquele espalhamento pela luz, etc., então a resolução é melhor, as bordas são mais definidas. Só que se eu incidir a radiação X na minha placa muito inclinada, por algum motivo aqui, talvez pela própria espessura ou da capa, alguma coisa, eu perco um pouco essa resolução, etc. Ah, então é um detalhe. Então a radiação X sempre o mais reta possível. Precisa aqui, em alguns casos, até 10.000 volts para funcionar, porque justamente aquele elétron, quando for liberado, né, ele ande lá para cima, para baixo, enfim, né, depende do que tu considera positivo ou negativo, ele ande em linha reta, rapidamente, etc., e não aconteça a recombinação, ou seja, esse elétron não queira voltar para o buraco, para a lacuna de onde ele saiu e não ser detectado, enfim, então precisa de alta tensão, então é um probleminha a mais, ele tem que cuidar. E no caso aqui, mais ou menos a mesma eficiência para alta energia, 70, 80, 90, 100.000 volts, mas já para mamo perde um pouco. Pô, você vai usar a tecnologia melhor é que tem menos partes, menos componentes, o selênio é melhor. Sim, mas por exemplo, para mamo o pessoal prefere ainda o indireto com silício porque dá mais eficiência que nos elétrons, reduz a dose, por exemplo, no paciente. Mamo é um exame que tem muita dose. O ruído é maior, ou seja, é menos confiável. Eu vou ler 10.000 elétrons lá para formar meu sinal no pico. Será que é 10.000? Será que é 11.000? 12.000? 12.500? Claro que dependendo como o fabricante trabalha isso, a questão da dopagem pode melhorar um pouco. Outra coisa, o selênio é um pouquinho mais sensível que o silício à temperatura. Então, locais muito frios ou muito quentes, aí vai de novo. O exército quer comprar para fazer radiologia digital direta lá no campo de batalha, lá no meio do mar, lá não sei aonde. Então, vai usar um DR, depende do deserto do Saara, lá 50, 60 graus. Mesmo que esteja uma lona, alguma coisa, não vai ter ar-condicionado. Então, de repente, pode perder qualidade, etc. Usa o CSI. Então, são pequenos detalhes aí que fazem que se escolha uma ou outra tecnologia. Não significa que a tecnologia teoricamente mais moderna e tal seja efetivamente a melhor. Então, para grandes áreas, silício, ou seja, indireta. Então, por exemplo, radiografia de corpo inteiro, ou 45 por 30, 43 por 35, de tórax, e pequenas áreas, como de repente uma mamografia, já é mais indicado o selênio. Claro que isso, de novo, vai do fabricante, vai
do marketing para vender, das tecnologias. Então, todo ano eles têm uma placa nova, estão vendendo alguma coisa nova, porque melhoraram alguma coisinha daqui, dali, que descobriram que é melhor, que é pior, enfim. Então, isso todo ano está mudando, mas isso é uma noção geral. Então, finalizando, o que que acontece? Num sistema filme e tela, você tem a tela, ela produz a luz e a luz vai para todos os lados. Então, a luz vai vir até chegar no filme. Isso aqui é um sistema de duas telas, né? Tela dupla. Então, o que acontece de novo? A imagem, o teu osso, né, que está aqui em cima, que deveria produzir uma imagem aqui no filme, e do lado, sei lá, o tecido mole e tal, o que que acontece? Pode fazer aqui. Lembrando, isso aqui é menos de milímetro, tá? Então não é um erro tão grosseiro. Mas enfim, há uma perda aqui de qualidade, né? Depois ele pode vir aqui embaixo, bater, então, veja, era aqui, foi fazer aqui, foi pior ainda. Então o que a gente chama de perfil é isso, quer dizer, eu coloco a radiação X, né? Que teoricamente, se eu tenho o osso aqui, eu quero que o osso seja desenhado aqui, e no fundo esse osso, a informação desse osso meio que se espalha. Por isso que eu vou ver o osso lá, eu não tenho um osso desenhado, eu tenho um osso, tem umas coisas que eu não sei bem onde é que começa o osso e termina o osso, eu não tenho uma borda bem definida, tá mais espalhado. No caso aqui também, mesmo que você use o CSI, que é o detecção indireta, ainda assim você tem, claro, aqui as distâncias são maiores, etc. O próprio filme borra também, né? A prata ali. Aqui também você tem um certo espalhamento. Já aqui na tecnologia direta, de detecção direta com o selênio, o que que acontece? Se o raio-x bateu aqui e o elétron vai andar aqui, a informação vai sair exatamente aqui. Ela não vai se espalhar, ela não vai sair aqui. Então, se o osso está aqui, a informação aqui passou, não passou, vai estar exatamente aqui. Então, as bordas tendem a ser um pouco mais nítidas. Ou, a gente pode dizer, o detector não influencia ou não perde qualidade da imagem. Porque você vai acabar com o borramento, com essa perda de qualidade? Não, você tem a mesa que espalha, o paciente espalha, desde lá do efeito anótico, tem várias coisas que atrapalham a tua qualidade da imagem. Inclusive, tela-filme. Só que aqui você está eliminando a parte de detecção usando, por exemplo, um sistema de selênio. Aqui também, isso aqui era da Philips, eu acho, também mostrando o perfil de sinal. Outra coisa, apesar dos pesares, em alguns casos, o sistema tela-filme borra menos o perfil de sinal do que, por exemplo, o CR, segundo os estudos aqui, quando você vai ler com laser espalha, enfim, um monte de coisa, né? O CCD com uma tela intensificadora, mais ou menos tem a mesma qualidade, o cintilador com o iodeto de césio, né? O silício, silicon TFT e tal, também mais ou menos desenho igual, né? Ou seja, o que isso quer dizer é o seguinte, ó, o tela-filme é o melhor, claro que isso já tem alguns anos que foi feita essa propaganda. E o nosso sistema, lógico, né? Quem fez aqui está vendendo, ó, e nosso sistema é tão bom ou melhor que um sistema tela-filme, ok? Então, essa coisa assim, a tecnologia moderna, um silício amorfo, do DR indireto, é melhor do que o filme, é melhor que o CERN, não sei o que, não é bem assim, tá? Tem casos e casos, tem que ver exatamente o uso, etc. Lógico que o serviço onde vocês for trabalhar, o hospital vai dizer, ó, nós vamos comprar CR, ponto final, nós vamos comprar DR de silício, porque, sei lá, é mais barato, a gente gosta mais do fabricante A ou do fabricante B, o outro não, eu vou comprar pode ser que tenha um médico, não, para mim, eu fui no congresso, me convenceram que o melhor sistema é o DR direto do fabricante B e eu quero ele porque eu me convenci. Pronto, aí o cara vai lá e compra. Então, ok, né? Então, ninguém vai ficar discutindo aqui qual que é o melhor. Cabe a nós aí, os professores, os pesquisadores, tentar mostrar que o sistema A ou B pode ser 5% melhor, um pouquinho mais de resolução, alguma coisa assim. Como eu disse, tem muitos fatores que influenciam nessa qualidade. Como a gente já falou algumas vezes, né, a função de modulação de transferência, ou seja, se eu tenho dois ciclos ou dois line pairs, né, por milímetro,
que seja 2 pares de linhas. 1, 2, 3, 4. Então, esse pixel acende, o outro não acende, esse acende. O outro não acende. Então, se eu tenho 4 ou 3, enfim, como que isso é visto pelos diversos detectores? De novo, é claro, o cara que está vendendo aqui diz que o dele é o melhor da vida, porque o pixel é menor, etc. Automaticamente o pixel melhora, ele melhora a qualidade. Ele diz, olha, eu consigo pegar 3 linhas, 3 pares de linhas, ou seja, 1, 2, 3, isso. Eu já cheguei no 7, tá? Eu consigo pegar isso e transferir essa informação a tipo 75%. O que quer dizer? Que de repente aqui tinha que ser preto, eu pego preto. Aqui tinha que ser branco, bom, aqui é preto. Aqui tinha que ser branco, mas um pouco de radiação foi pegar. Então eu vou ter um nível levezinho de cinza. Ah, aqui tinha que ser preto, mas como um pouco da informação aqui acabou vazando para outro pixel, aqui não vai ser tão preto como eu queria. Então, eu não consigo fazer uma informação branco-preto, 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 branco-preto. O que acontece é que eu tenho um pouquinho de cinza, um preto que não é tão preto, né? Então, em vez de eu conseguir os níveis máximos, eu às vezes consigo um pouco. Ou como eles gostam matematicamente de dizer que é assim, né? Que é uma onda e não um quadrado. Então, isso é que é a função de transferência, que é uma medida para você dizer como que o mundo real, então coisas que são simplesmente brancas e pretas, são transferidas para o detector e para o monitor de imagem. Ah, não é branco e preto, é um cinza pequenininho, cinza escuro aqui. Então, isso aqui são medidas que são feitas para ver a qualidade. Vamos ver agora um vídeo, tá? Mostrando aqui como que funciona o sistema indireto, né, de um fabricante, usando a sua tecnologia. Então, aqui são placas, então eles podem ser conectados sem fio ou com fio. Tá? Ele diz que a eletrônica dá baixo ruído, a gente falou em 1000 elétrons de erro, né? Silício, silício, né? Ou seja, silício amorfo. Então, tá aqui a placa dele, é em cima, diferente da Fuji lá, que diz que é embaixo, né? Aí tem um software lá e tal que garante então que a radiação é bem detectada, que você tem boa qualidade aqui de resolução, né? No caso dele aqui, né? Consegue ver melhor os pares de linhas ali que eu mostrou. Aqui também mostrando aqui que o sistema dele é o verde, é melhor, obviamente, né? Então ele melhora a transferência da informação em 30%. Mostra aqui a imagem, como é que seria uma imagem normal e a imagem dele. Que melhor, claro, né? Propaganda. Então, imagem excelente, sem perda de qualidade. Então, ele mostra, desde que você dá o tiro, né, que é o shot, o sistema demora para detectar que tem radiação. E só quando a radiação está num nível alto, ele diz, ah, tá chegando radiação, vou começar a medir. Já no sistema dele, não. Ele diz, não, ele veio um pouquinho de radiação, já detecta. É isso que ele está dizendo. Sensibilidade simultânea, redução de dose, porque detecta toda a radiação produzida. A bateria também tem boa performance, dura bastante tempo, né? 3 horas dando disparo contínuo. Vantagem, né? O dele dá mais de 8 horas, né? Se não der disparo contínuo, quanto tempo leva para carregar, enfim. Claro que só vantagens. E o sistema de carregamento sem fio, ou seja, basta você encostar perto que você consegue carregar a bateria. Certo? Não precisa colocar cabo, conexão nem nada. Tá? Você pode só encostar. Pode ter, inclusive, em último caso, 2 baterias. E se precisar, você arranca uma e bota outra, se você não tiver tempo de recarregar ou esperar recarregar. Essas são as vantagens aqui do fabricante. Aqui tira a bateria. Então, você pode carregar isso e fazer leito, fazer qualquer coisa. Não interessa o equipamento, tá? O que interessa é que o detector é digital. Pode colocar também um random ali. Pode ter tipo um tablet para receber as imagens, né? Já que está fazendo no leito. Então, cadê o monitor, né? Não tem, então você pode levar. Mais reconhecimento, mais confiável, mais estável,
mais eficiente. Comprem. Melhor escolha para a sua conveniência. Comprem. Tá? Então tá aqui. Tipo indireto. Então tem o CSI, Admax. Tá? Então tá aqui as fotos para recarregar os vários tipos de detectores, né? Que são agora, muitos são sem fio. O problema é o seguinte, você comprava o equipamento DR completo. Então vinha o equipamento e vinha também o detector. Mas tinha que ser tudo junto, 500 mil reais, tá? Poxa, mas eu tenho equipamento bom aí, que eu usava até pouco tempo, não sei o que, tá bom, só queria... Ah, então vai para um CR e gasta, sei lá, 100 mil reais com as placas e com o leitor, ou até às vezes menos, e ponto final. E você resolve seu problema, fica tudo digital. Aí o que que eles inventaram agora? Não, então nós vamos fazer o sistema sem fio, porque daí sim, você compra só a minha placa. Em vez de comprar o CR com a leitora, você compra só a placa sem fio, ponto final. Tá? Então não precisa trocar tudo, que chamam de retrofit, né? Muito bem, só que qual é o problema? Eles continuam vendendo só a placa de aquisição sem fio por 300 mil reais. Ou seja, é praticamente um equipamento novo. Tudo bem, o equipamento era 500, 400, 500, mas, enfim, aí é tão caro quanto, né? Mas enfim, aí claro que tem a briga e coisa, isso aí com o tempo vai baixando o preço. Então eu posso ter um CR, por qualquer motivo, e quero transformar o CR em DR. Isso é possível, antes não. Eu tinha um convencional com filme, troquei para um CR, porque sei lá era mais barato, daqui a pouquinho, vou trocar para um DR. Joga tudo fora, CR, o equipamento, leitora e compra um DR completo. Não vale a pena. Agora não. Se eu tenho meu equipamento antigo e quero continuar, eu vou lá e compro só a placa. Eu vou pagar 300 mil reais. Tá? É bem caro. Não baixou o preço não, deveria, né? O equipamento radiográfico, duvidar, é brinde, né? Compre a placa e ganhe o equipamento de graça. Então, cara, que é. Aqui, então, a gente vai ver o vídeo onde ele fala... É quase o mesmo vídeo, mas só que ele enfatiza um pouco mais o wireless, tá? 2 minutos e meio de vídeo, rapidinho. Os modelos, né? 36, 43. É o tamanho, né? O tamanho do modelo. Então, de novo, a questão da bateria, ele dura bastante, mas você pode ter um carregador, portabilidade perfeita, radiografia geral daquele usando, né? Então, móvel, então teu móvel antigo ou não, você simplesmente leva a placa e pronto. Né? A placa e o tablet, né? Tu leva o tablet junto para poder ver a imagem. Questão de console portável de PC. Então, tá a canetinha aqui, olha só o truquezinho. Então você vê lá a imagem que ele transfere por Wi-Fi. São 14 mililitros, 3 quilos, porque tem toda uma eletrônica ali dentro, né? Pode pedir em cores diversas, se você quiser. Tá? Pode usar, inclusive, na hora de transportar, para ser uma peça só e não duas. Bateria intercambiável, carregável numa outra unidade, né? Duas ao mesmo tempo, inclusive. Então, caso não der tempo para carregar sem fio, porque vou passar o dia inteiro fora, eu posso levar. Ou então, como ele diz ali, só encosta que ele carrega. Não tem plano de conexão nem nada. E sistema aquele de carregamento rápido, como tem hoje no celular. Aí quando está adquirindo, 3 horas e meia, se ele está sem fazer nada, 6 horas, e se ele estiver ali no meio paradão até 24 horas, de um dia pro outro. A área útil, porque você tem a parte de eletrônica, né? De novo, normalmente só detecta a partir de um ponto. Ele diz, tá chegando agora, eu vou pedir a medir. Ele diz que não. No momento que ele sente um pouquinho de radiação, ele já começa a medir essa radiação. Tá? Sistema sem perda, né? Mais reconhecimento de imagem, mais confiável, mais estável e mais eficiente em energia. Ok? Aí é outras coisas que ele emite, né? E os acessórios, alguma coisa. Melhor escolha para sua conveniência. Ok? Então, indo para o sistema totalmente sem fio e com possibilidade de você fazer exame com qualquer equipamento. Para terminar, o que o Buchong lá nos mostra que enquanto que no processamento do filme, quando você coloca um CR, você praticamente não tem o recarregamento
do cassete, né? Mas você tem o leitor de CR aqui, que você tem que usar, né? Então você tem essa etapa de fazer o exame, posicionar, carregar o cassete, fazer o exame, processar a imagem, né? Ou levar até o CR e tal, e resolver. Quando você tem a DR, certo? O que que acontece? Você não precisa carregar o cassete na mesa, né? Se é uma mesa como claro, se você fizer um móvel, alguma coisa você tem que botar, mas assim, se é uma sala radiográfica de uso constante ali, né? Fazendo todos aqueles exames normais, regulares, numa emergência, por exemplo, você só posiciona o paciente, dispara e já vê no monitor. Basicamente já vê no monitor, já vê a qualidade da imagem. No caso, se fosse filme, alguma coisa, se fosse impresso o filme, teria que guardar e tal. Lembre-se que o CR no início era impresso, né? Por isso tem esse Hang Films aqui, manipular os filmes, que eles eram impressos, nem todo mundo tinha sistema digital, computador em casa, e aí manda, né? Manda o paciente de volta lá para a sala de espera, ou manda a imagem para o radiologista, ou faz tudo isso ao mesmo tempo que está digital. Então você ganha um pouco de tempo aqui não tendo que carregar essa imagem, mais ainda. No momento que você já pula aqui, fez o exame, já viu a imagem, vê a qualidade, se der algum problema, você repete. No CR, muitas vezes você é obrigado a deixar o paciente esperando na mesa, o paciente fica lá na mesa, certo? Esperando, até que você olhe no monitor, tudo bem, leva um minuto, alguma coisa, dois no CR, se não tiver fila, né? Se tiver fila no CR ali para tem vários equipamentos radiográficos e um leitor só, que às vezes é comum, você tem que ficar esperando os outros processarem o filme. Então pode levar até um pouquinho mais, 5 minutos, e aí você volta lá e diz para assim, não, agora você pode levantar da mesa porque a imagem ficou boa. Aqui não, aqui na própria sala de exame você já vê a qualidade, já dispara. Então dá um ganho de produtividade muito boa. Inclusive também porque se o paciente está ali e não se mexe, você na mesma hora já sabe, eu tenho que mexer aqui na colimação, não colimei muito bem, tem que aumentar, diminuir alguma coisa assim. O paciente se mexeu. Se você mesmo que deixa o paciente lá deitado, quietinho, e volte daqui 5 minutos, ele vai se mexer, ele vai tossir, ele vai se coçar, ele vai fazer uma coisa. Então você já não tem a mesma posição do paciente. Então isso dá um bom ganho de performance no teu aparelho. Então aqui também tem um móvel, mostrando como é que poderia ser um móvel, né? Com uma tela maior, uma tela menor aqui, para você ver umas vantagens, né? Aqui também o que, que seria para um equipamento portátil CR e aqui DDR, que também é usado, que é radiologia digital direta, ou radiologia direta digital. Então, às vezes também a gente no Brasil usa só o DR, às vezes os americanos falam de DDR, para dizer que é digital direta, né? E o CR já é computadorizado, já sabe como é que funciona. Também aqui você vai ver, tem algumas questões aqui de, né? Começa o exame, faz a exposição, já tem a qualidade, já tem tudo, já vai para a impressora, já vai para o radiologista, não precisa fazer nada, porque já está disponível em todos os lugares. Enquanto aqui você tem que levar até o departamento, se for o caso, né? Porque às vezes você não tem a leitora de CR no andar da UTI, no andar do centro cirúrgico, enfim. Então você tem que levar o cassete até lá a leitora onde está, às vezes é no outro andar, processar o cassete, tal, tal. Então tudo isso leva tempo. Por fim, para alegria de todo tecnólogo, é ter um equipamento como esse. Então aqui ele vai mostrar equipamento telecomandado, você à distância faz ele se mexer, não precisa estar ali perto. Totalmente DR, ou seja, totalmente direto, digital, já com posições memorizadas, você diz que quer fazer um tórax de pele, já posiciona. Tá? É o sonho de consumo de todo mundo. Então ele está mostrando as funcionalidades dele, todo digital. O book mural, ele é organizado, que ele é sincronizado com o cabeçote, então se você botar o book mural aqui embaixo, o cabeçote baixa. Se você subir, o cabeçote sobe, tá? Para o raio central. Tá? Depende de você dando o comando, ele faz. Se você não quiser, porque o raio central tem que ser mais alto ou mais baixo, não tem problema. Mas ele também se mexe. Tem aqui uma linha guia, aí que ele diz o que ele quer.
Vem a memória, os valores, se ele achar que precisa botar mais ou menos, ele pode regular, porque o paciente é um pouco diferente do que está na memória. Isso também pode ser feito. Certo? Então tá posicionando, vai lá, coloca. Por quê? Porque o pessoal ali é meio econômico, então tem um DR aqui, único para usar o embaixo no book mural. Poderia ter dois, né? E aí você não precisa colocar e tirar. Mas enfim. Então tá lá, acionando, né? Nosso tampo móvel. Posicionou, pede o paciente lá respirar e tal, e faz a radiografia. Se ele quiser fazer uma lateral, que em muitos casos você bota aqui, pede para o paciente segurar o cassete, por exemplo, aqui ele já faz a lateral também, ó, já sincroniza aqui, inclusive o ângulo, se você quiser 45 graus, alguma coisa. Ele só faz aquele ajuste necessário ali para angulação, alguma coisa. Tá? Então, equipamento extremamente automatizado e que facilita o uso pelo técnico ou tecnólogo. Tá? Então, se vocês forem ver nos livros como é que é feito esse exame de, acho que de joelho, de quadril, não sei, aí vocês vão ver que, meu Deus, eles são, o paciente tem que segurar, é cheio dos esquemas. Aqui não. Aqui o paciente só tem que segurar o cassete, né? O chassi, enfim, se for filme. Aqui não, aqui ele mostra, ó, se quiser tirar, quanto mais, aqui o paciente vai ter que segurar, né? Mas de repente, se não tivesse problema de ampliação, ou você poderia botar lá no book. Tá? Porque geralmente o book está aqui atrás, né? O book fica aqui na cabeça do paciente. Aqui também ele vai mostrar como é que ele pode fazer aqui a luzinha vibrante, porque ele está conectado com o sistema, Wi-Fi. Ele pode fazer na mesa, que não é nem na mesa, né? A mesa dele é aqui mesmo embaixo, tá? Para conforto do paciente. Vai lá, faz o ajuste, né? Vão aprendendo. Quem não sabe técnica ainda, já vai aprendendo aí técnicas de membros superiores aí, mão. Ele também pode usar o book mural. Alguns books mural permitem isso, tá? Não são todos, mas alguns permitem que você faça isso para justamente o paciente poder fazer um cotovelo, um braço, uma mão. Às vezes vai até o chão e fazer um pé, tá? Ele põe o pé aqui em cima. Então tá mostrando as várias opções de fazer um exame, por exemplo, de mão, tá? No book mural, no book de mesa, com grade, sem grade, com grade, né? Grade escondida aqui embaixo. Aqui mostrando como é que é o sistema. É o sonho de consumo, né? Todo mundo queria ter um sisteminha desse aí, né? Qualquer 500 mil dólares paga, não tem problema nenhum. 500 mil dólares também não, acho que 300 mil dólares. Porque é DR, né? Aí DR é sempre caro. Tá? A Carestream aqui era a antiga Kodak, tá? Então veja, era a antiga Kodak, que fazia só filme, e agora foi comprado pela Carestream, daí parou de fazer filme, fez detector e agora faz até o equipamento completo, né? Então, pessoal, era isso por hoje, né? Espero que tenham gostado aí desse equipamento, né? Lutem para ter um equipamento de qualidade dessa daí, né? Porque é caro, mas quem sabe, né? A gente não vai ter aí nos nossos hospitais, tá? E obrigado pela atenção. Até uma próxima aula. Tchau.